o Bolsonaro faz um discurso impecável na ONU, bate de frente com diversas narrativas e expõe o que foi o lulopetismo no Brasil, reforça os financiamentos que teve as ditaduras socialistas de Cuba, Venezuela, Angola, onde não havia garantia, as garantias do dinheiro do empréstimo era o povo brasileiro. Então ele começou muito bem o discurso, falando que ele ia mostrar um Brasil diferente, um Brasil que não é reportado nas manchetes de jornais. E de fato, como a nossa imprensa é muito militante, é muito anti-bolsonarista, é o maior partido de oposição do governo, o Bolsonaro começou mandando muito bem com essa frase e começou a falar tudo que a gente não vê por aí. A imprensa pode até ter um link da notícia, mas não tem repercussão. Infelizmente, a nossa imprensa chegou no nível de pequenos erros do governo, eles maximizam e dominam a pauta. Às vezes com o programa inteiro falando de 2 vacilos do presidente. E os acertos, comentário lateralizados, 10, 15 segundos, sem repercussão, sem ênfase nenhuma. Então o Bolsonaro bateu de frente com isso. Eu anotei ponto a ponto o que o Bolsonaro falou nesse discurso da ONU, que foi, de novo, muito, muito bom. E eu queria comentar cada ponto com vocês. E aí vocês me deixem nos comentários, vocês acham que a imprensa vai fazer uma análise, uma avaliação de que foi bom o discurso ou de que foi péssimo? Eu não tenho dúvida, a imprensa vai falar que esse discurso foi o pior da história, conseguiu ser pior que o do ano passado, justamente por causa disso. O Bolsonaro vai contra as narrativas, ele vai contra o que a imprensa propaga mundo afora do Brasil, do governo Bolsonaro. Então, resumidamente, foi muito bom, mas vamos analisar aqui ponto a ponto do que o Bolsonaro falou. Então ele já começou falando que ia mostrar um Brasil diferente, um Brasil daquilo que não é publicado nos jornais, então já começou muito bem. Começou falando de corrupção, que na vigência do governo não tem nenhum caso concreto de corrupção, porque, aliás, se tivesse, a imprensa já estaria fazendo escarcéu. Mas, de fato, se você pegar 2019 até hoje, nada. Ele reforçou que ele é um presidente que acredita em Deus, que respeita a Constituição e o principal, não o principal, na verdade tão importante quanto valorizar a família. E de fato você não via isso nos governos passados, do lulopetismo principalmente. E respeitando a Constituição, aí sim que o PT jamais o fez. Por quê? Primeiro porque foi contra a Constituição Federal. E depois porque um governo que se utiliza de mensalão e petrolão para comprar a consciência do governo, para detonar com a independência e harmonia entre os poderes, é um governo que não respeita a Constituição. E isso caracterizou o lulopetismo, a compra da consciência do Congresso. Então, Constituição jogada na lata do lixo. De novo, o Bolsonaro reforçou, assim como já fez em discursos anteriores, que a gente estava à beira do socialismo. E estava mesmo. É só você ver o Lula e a Dilma, quem eles bajulavam, quem eles patrocinavam. Era Cuba, Venezuela, Angola, Argentina, né, também idolatrando China. Então é só você ver quem a gente tinha afinidade e os riscos que a gente corria de fato. Então mandou muito bem o Bolsonaro ao relembrar isso. Depois, reforçou, rememorou que as estatais na época da Dilma e do Lula davam prejuízos bilionários. Hoje dão lucros bilionários. Lembrou novamente que os bancos estatais brasileiros, o BNDES principalmente, financiavam obras nas ditaduras socialistas, sem nenhuma garantia. Se eles dessem calote, o ônus era do povo brasileiro. Aí, saindo um pouco do socialismo, ele falou que o Brasil hoje formou as maiores parcerias com a iniciativa privada em investimentos. Já foram mais de 100 bilhões de dólares em novos investimentos de empresas privadas. Na parte da infraestrutura, ele lembrou que já houve privatizações de aeroportos, ferrovias, rodovias, houve um ressurgimento do modal ferroviário, que estava meio abandonado. Aliás, o Tarcísio está dando show na infraestrutura, está entregando obras que governos passados juraram que começariam e entregariam nos seus respectivos governos e não o fizeram. Muitas obras saíram muito mais caras do que o planejado e ainda assim não se cumpriu o cronograma. A gente pega, né, o Tarcísio que está indo lá e está de fato entregando tudo. Então esse ministro é um orgulho realmente do governo. Ele comentou também do maior leilão da história do saneamento básico, que foi realizado em abril desse ano, lá no Rio de Janeiro. O escopo do leilão foi a distribuição de água e esgotos, tá? Foi o maior da história nesse setor do saneamento básico.
Comentou da nossa agricultura, que é moderna e sustentável e que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo afora, utilizando apenas 8% do território nacional e já enterrando um monte de narrativas, inclusive de esquerdistas lá de fora que nos atacam. Lembrou que a nossa legislação é a mais completa em termos ambientais. Lembrou que a Amazônia equivale a toda a Europa Ocidental, então a gente tem tudo isso de área verde, coisa que os europeus que nos atacam, principalmente os esquerdistas da Europa, eles não preservaram nada que eles têm, mas a gente tem só em Amazônia o equivalente a uma Europa Ocidental. Em agosto desse ano, comparado com agosto do ano passado, houve uma redução de 32% do desmatamento na Amazônia, tá? Então uma informação importante que a gente não vê reverberar, a gente não vê ênfase na imprensa, então o Bolsonaro foi lá e reforçou. Lembrou que o Brasil possui geração limpa lembrou, né, que 83% da energia do Brasil vem de fontes renováveis, enquanto muitos países europeus que nos atacam estão com termoelétricas que poluem horrores. Lembrou que 14% do território nacional já está reservado para os indígenas, tá? Isso equivale a uma Alemanha e França juntos, tá? Então a gente tem uma Alemanha e França dedicados somente para áreas indígenas. Que país no mundo fez isso? Ele repudiou o terrorismo. E lamentou com pesar o 11 de setembro. O Bolsonaro não passa a mão na cabecinha de terrorista que nem muitos esquerdistas acabam se solidarizando, tendo uma empatia com essas pessoas super boazinhas, né, os terroristas. Comentou que no período da pandemia ele se preocupou em combater o vírus e também em manter a economia estável, tentar impactar o menos a economia. E criticou medidas aí extremadas de diversos países que acarretou em desemprego, enfim, em uma recessão absurda, monstruosa. Comentou como consequência dessa pandemia e também das restrições sociais e o pessoal ter que ficar em casa, isso acarretou um aumento da inflação de alimentos no mundo afora, tá, como uma consequência. Ele comentou também que o Brasil combateu com muita força a pandemia, dando auxílio emergencial para 68 milhões de brasileiros, tá? O que isso garantiu aí comida na mesa desses brasileiros. Conseguiu ainda assim nesse período criar 1 milhão de empregos, tá? O que é realmente uma coisa difícil, né? Dado todo esse contexto que a gente vive. Reforçou que ele é a favor da vacinação, mas contra o passaporte sanitário, tá? Então defende a vacinação, mas o Estado não pode obrigar o cidadão a fazer aquilo que ele não quer com o seu corpo, tá? Então ele reforçou essa questão. E não poderia deixar de comentar das manifestações de 7 de setembro, onde milhões foram à rua, segundo ele, e eu assino embaixo, para apoiar a democracia e as liberdades individuais. Alguém tem alguma dúvida que essa foi a pauta de 7 de setembro? Eu não tenho dúvida, não. Para mim foi justamente isso, sim. Então, isso foi o resumão do que o Bolsonaro falou, todos os pontos que ele abordou. De novo, gostei muito desse discurso, assim como já tinha gostado do ano passado. Bate de frente com narrativas da imprensa, com fake news, por que não? Porque você omitir ou falar incompletamente assuntos positivos do governo, para mim é uma espécie de fake news, porque você está desinformando a sociedade intencionalmente. Então ele bateu de frente, certamente a imprensa detestou o discurso dele, logo mais os analistas vão estar descendo a lenha, isso eu não tenho a menor dúvida, mas isso é sinal de que ele cutucou na ferida de novo, não ficou em narrativas de patota, nada disso, falou as coisas como elas são. Porque uma virtude do Bolsonaro, e aí você pode gostar das ideias dele ou não, mas ele fala o que pensa, ele é transparente. Ele não tem marqueteiro falando no ouvidinho o que ele tem que falar para pegar bem aqui, pegar bem ali, nada disso. Ele é transparente. E isso é uma virtude que a gente, infelizmente, que político além do Bolsonaro tem essa capacidade de falar exatamente o que pensa, independentemente de agradar ou não setores da sociedade. Eu não conheço. Pessoal, é isso. Comentem se vocês concordam com a minha avaliação, o que acharam desse pronunciamento, desse discurso do Bolsonaro na ONU. Se gostaram da minha análise, dos meus comentários, compartilhem o vídeo, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.